Resgatando, então, o que nós vimos anteriormente para nós prosseguirmos aqui na nossa trilha do ICMS. Nós falamos lá da legislação que disciplina o ICMS, dos fatos geradores do ICMS, que nós estamos trabalhando só com a saída de mercadoria. Falando de saída de mercadoria, não esquece da cadeia econômica, não é? A cadeia econômica do ICMS, fabricante, atacadista, varejista e consumidor final. Depois nós falamos da base de cálculo do ICMS, o que integra ou não integra a base de cálculo. E depois falamos das situações de base de cálculo reduzida. Vamos falar nesse momento de um dos assuntos mais complexos no ICMS. Se bem que tudo com relação ao ICMS é complexo, né? Mas esse aqui é um ponto importante para nós, que é diferença de alíquotas. Num dos primeiros vídeos lá, depois você volta lá e veja, num dos primeiros vídeos eu disse o seguinte: no ambiente fiscal, nós temos 3 situações que chamamos de diferença de alíquotas ou de DIFAL. Tudo depende do ambiente em que você está. Eu vou chamar aqui de diferença de alíquotas, tá? Que é a diferença de alíquotas que nós já tínhamos, inclusive, prevista na Constituição Federal, que é a diferença de alíquotas entre contribuintes, ok? E olha, aqui eu vou abordar do RPA, porque o Simples Nacional também tem uma situação de diferença de alíquotas para recolher numa operação interestadual. No meu caso, só estarei trabalhando com vocês a diferença de alíquotas do RPA. Sandra, pelo amor de Deus, o que é RPA? É recibo de pagamento autônomo? Não, é regime periódico de apuração. Aqui em São Paulo, nós chamamos do contribuinte normal do ICMS, nós chamamos de RPA, tá? Regime periódico de apuração. Quando que esse regime periódico de apuração, este contribuinte, deve recolher a diferença de alíquotas? Vamos lá. Na entrada no estabelecimento, óbvio, dele contribuinte, de mercadoria oriunda de outro estado, com a finalidade de que uso, consumo ou ativo. Então, o nosso regulamento, assim como outros regulamentos de outros estados também, mas priorizando São Paulo. Estou imaginando aqui, ó, eu estou aqui no estado de São Paulo, sou uma indústria aqui no estado de São Paulo, o meu fornecedor, que também é uma indústria, está lá no estado de Minas Gerais. Vamos imaginar que este meu fornecedor, que está em Minas Gerais, está me vendendo um produto por R$1.000. Nesse momento, é importante eu resgatar com vocês, que nós vamos abordar aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui a forma de cálculo, tá? Mas só para identificar. Até março, num dia específico do mês de março de 2022, o estado de São Paulo acatava a base única para efeito do recolhimento desta diferença de alíquotas, tá? Depois houve uma publicação de um determinado decreto, que eu vou mostrar para vocês, e a partir daquele dia do mês de março, o estado de São Paulo modificou a sua forma de cálculo da diferença de alíquotas, agora sendo com base dupla. Estou dando esse exemplo ainda como base única, tá bom? Então, eu sou um RPA, indústria, eu poderia ser um comércio, mas eu só estou exemplificando como indústria. Então, eu sou uma indústria que estou comprando de uma outra indústria, essa outra indústria está no estado de Minas Gerais, o produto é nacional, então vem para mim na alíquota de 12%, considerando que eu estou comprando de Minas Gerais, R$1.000, considerando que a alíquota seja de 12%, vem lá destacado um ICMS na nota fiscal de R$120. Eu, contribuinte paulista, já pesquisei qual era a alíquota desse produto aqui dentro do meu estado. Vamos imaginar, então, que a alíquota aqui dentro do estado seja de 18%. Prática do nosso regulamento, que eu vou mostrar para vocês logo a seguir, o artigo 117. No nosso regulamento paulista, então ele vai dizer, olha, você contribuinte paulista, vai lançar em outros créditos
o ICMS que veio destacado na nota fiscal do fornecedor, no nosso caso, R$120. Então, lança lá em outros créditos, R$120, pega os 18%, aplica em cima dos R$1.000, vai jogar no livro de apuração em outros débitos os R$180. Outros créditos 120, outros débitos 180, o RPA vai recolher na apuração normal daquele mês R$60 como diferença de alíquotas. Então, essa era a prática de São Paulo até chegar aqui para nós, né, ter sido publicado para nós o decreto 66559, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 13 de março, e entrou em vigor aqui no Estado de São Paulo esta nova forma de cálculo de ICMS da diferença de alíquotas, que nós chamamos de base dupla. E isso está lá no artigo 49 do regulamento de ICMS. Então, exemplificando para vocês uma forma deste cálculo. Vamos imaginar que o valor da operação seja de R$2.000. Vou pegar 12%, né? 12% por quê? Porque aqui para o estado de São Paulo, eu estou em São Paulo, não esquece disso. Aqui para São Paulo só pode vir 12% se o produto for nacional ou 4% se o produto for importado. Não esquece que os 7%, a alíquota de 7% é só daqui da região sul e sudeste para a região norte, nordeste, centro-oeste e Espírito Santo. Então, é daqui para lá. De lá para cá, e nós estamos, então, na região sudeste, de lá para cá só pode vir a alíquota de 12%. Então, considerando que seja 12% a alíquota do produto por ser nacional, veio lá destacado R$240 de ICMS da operação própria do fornecedor. Para eu fazer agora o cálculo da diferença de alíquotas, o que o Estado de São Paulo está orientando como cálculo? Bom, eu vou pegar os 2.000, tirar os 240, vou encontrar, então, um valor de 1.760. Estes 1.760 eu vou dividir por 0,82, considerando que a alíquota aqui do produto do Estado de São Paulo seja 18%. Feito isto, eu vou encontrar uma diferença, né, de 386,34. Porque eu peguei 1.760, dividi por 0,82. Vou encontrar esse valor de 386,34. Este valor de 386,34 eu vou tirar do ICMS que veio destacado na nota fiscal do fornecedor, que no meu exemplo veio destacado R$240. Diferença de alíquotas que eu, contribuinte paulista, vou pagar vai ser R$146,34. Isso tudo continua sendo aplicado, né, como faz o lançamento, de acordo com o artigo 117, lá no livro de apuração. Eu aqui em São Paulo, pode ser que em outros estados, né, exijam que este pagamento aqui de R$146,34 já seja efetivamente pago numa guia separada. São Paulo, não. São Paulo, de acordo com o artigo 117, e depois vocês vão olhar, existem vários outros parágrafos, né? No artigo 117, ele vai dizer, olha, lança lá em outros créditos o que veio, né, na nota fiscal do fornecedor e lance lá em outros débitos de acordo com aquele cálculo da base dupla. E depois, na sua guia normal, né, você vai pagar essa diferença de alíquotas, ok? E aí você poderia perguntar assim, Sandra,
Mas e se o fornecedor do outro estado for enquadrado como simples nacional? Como que vou fazer o cálculo, Sandra? Eu vou considerar a carga tributária do simples nacional ou eu vou considerar a alíquota interestadual? Vou me basear no próprio artigo 117, que tem um tópico, tem um parágrafo específico para isso. Então, aqui no estado de São Paulo, e muito provavelmente em outros estados também, tá? Aqui no estado de São Paulo, no parágrafo 5º, ele está dizendo, olha, se o fornecedor for enquadrado como simples nacional, olha, adquirente, você vai considerar também lá no livro de apuração como crédito a alíquota interestadual, não é a carga tributária do simples nacional, tá bom? É a alíquota interestadual, 12%. E vai considerar, considerando que eu seja um adquirente RPA, vou considerar como débito os 18% naquele cálculo que nós fizemos anteriormente, ok? Então, eu lanço em outros créditos, mesmo sendo o fornecedor simples nacional em outro estado, vou considerar a alíquota de 12% e vou considerar o cálculo base dupla, como São Paulo alterou a partir agora de março de 2022, tá? Então, assim, pensando em diferença de alíquotas entre contribuintes, não esquece, esse caso é diferença de alíquotas entre contribuintes, porque eu estou falando que é um fornecedor que está em outro estado e eu, aqui no estado de São Paulo, sou contribuinte de ICMS. Posso ser contribuinte RPA ou posso ser contribuinte simples nacional. Se o meu fornecedor for RPA, ele vai destacar a alíquota do ICMS dessa operação interestadual. Se o meu fornecedor for um simples nacional, não esquece. Para o meu cálculo, eu vou considerar a alíquota interestadual. Então, em resumo, desta diferença de alíquotas entre contribuintes, fornecedor e comprador, são contribuintes do ICMS. Eu, destinatário, sou RPA. Nesta trilha, eu não estou abordando com vocês, não vou abordar o Simples Nacional. O meu foco aqui é trabalhar só com o RPA, tá? O contribuinte normal. Então, eu, destinatário RPA, vou pagar a diferença de alíquotas quando eu estou comprando de fora do estado para uso, consumo ou ativo. O Simples Nacional, como eu disse anteriormente, tem um regramento específico na Lei Complementar 123 de 2006 que vai dizer que Simples Nacional vai pagar diferença de alíquotas comprando de fora do estado insumo, consumo ou ativo imobilizado e material de revenda, tá bom? Outro resumo, outro ponto, né? Resumindo o que é essa diferença de alíquotas. É quando eu estou, por exemplo, comprando de fora do estado. Eu estou comprando de fora do estado material para mim, destinatário, responsável pelo recolhimento. Estou comprando para mim material de uso, consumo ou ativo. E a minha prática fiscal de apuração dessa diferença de alíquotas vai ser lá no meu livro de apuração, outros créditos e outros débitos.